Oi, pessoal, tudo bom com vocês? A gente se falou, né? Tem pouco tempo aí pelo Facebook. Eu falei sobre a minha questão ali da educação, de dar aula, de que apesar de ter sido demitida, eu não tirei a educação de dentro de mim, né? Então, faz muito tempo que eu saí da universidade que eu trabalhava, né? E tem 6 anos. E aí é o seguinte, né? Sempre fiquei com aquela questão: o que que pode fazer, o que que dá para fazer, o que que eu ainda posso fazer? Será que tem alguma coisa para eu contribuir? Não tem, enfim. E nesses anos, acho que até antes disso, né? Acho que desde 2000 e, sei lá, 13, 14, eu praticamente não assisto mais televisão aberta. Eu faço só minhas escutas, minhas informações, a forma de eu me informar, né, é pelo YouTube. Então, eu pago o YouTube e para ouvi-lo sem propaganda e tal, né? Eu acho que é um dinheiro bem investido, para mim E aí, eu comecei a perceber que eu carregava meu celular para tudo quanto é lugar que eu ia, mas com essa intenção mesmo de escutar as notícias, de estar por dentro das notícias. Nem sempre dá tempo de parar para ler, né? Acho que isso é uma das coisas assim que mais são difíceis, né? A gente tem um tempo para parar e ler. A vida está cada vez mais corrida, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E escutando, né? Eu me lembrei muito da minha avó fazendo as atividades cotidianas, as atividades domésticas aí, ouvindo o radinho de pilha dela, né? E para mim tem a mesma função. Eu vou fazendo as atividades domésticas, vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer e vou escutando e me inteirando das notícias, me informando, né? Só que é essa questão. Hoje a gente tem muitos canais de notícias, tem muita coisa na internet e a gente precisa aí dar uma selecionada, saber por onde, né, a gente se informa e como a gente se informa. Então, eu decidi começar fazendo esse vídeo, passar para vocês aí algumas informações, alguns canais de YouTube por onde eu me informo. Então, vamos lá, eu vou começar aqui uma apresentação, porque professora, né, nunca perde. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, como é que vai ficar melhor, né? Professora nunca perde a mania de fazer um slide, né? Então, vamos lá. Como e por onde você se informa é a questão que eu quero trabalhar aqui com vocês, né? E aí, vamos lá, vamos ver aqui. A gente vai se informar ou a gente vai se desinformar, né? Dependendo da mídia que você escolhe para se informar, para ouvir as notícias, enfim, você vai estar se desinformando, né? Outro dia eu estava aqui no computador, eu li uma notícia daquelas coisas rápidas que você bate o olho numa manchete e estava falando, a manchete sugeria que o Lula estava novamente com câncer, né? Era isso que a manchete sugeria. E aí eu entrei na notícia para ver, né, o que que era, e era o Lula falando sobre uma nova medicação no SUS para câncer, tal, e ele relembrando da época que ele teve câncer. Então, quer dizer, se a gente está nessa vida corrida e a gente só tem tempo de ler manchete, ao invés de se informar, a gente pode estar se desinformando, né? Porque aquilo cria ali uma ilusão de uma notícia que não tem. E muitas mídias fazem isso, né? Muitas mídias, inclusive YouTube, quando tem aquele thumbnail, né? Que é aquela chamada no vídeo e tal, às vezes você bate o olho naquilo e, viu, você está achando que é uma coisa, é outra. E é claro que a manchete é para ser chamativa, é para te chamar para se envolver com aquilo, enfim, né? Então, eles fazem esse, muitas vezes, apelo,
né? O apelo da manchete para te chamar, mas a notícia é outra, né? Então, assim, quais são os valores que estão embutidos, né, nessa mídia? Porque é o que eu estou falando embaixo, não existe imparcialidade, não existe neutralidade, né? Então, assim, toda mídia tem valores que ela vai defender, que ela vai colocar ali nas suas informações e dar o viés daquela informação, né? Eu não sou jornalista, mas isso é óbvio, isso é em qualquer coisa, em qualquer lugar. Não há neutralidade, não há imparcialidade, né? Então, eu escolho mídias que são essas mídias alternativas. Alternativas àquelas mídias tradicionais que a gente cresceu vendo, né? Globo, Record, SBT, Estadão, Folha, enfim. E tem mídia alternativa aí muito boa, que já está há muito tempo fazendo notícia, né? E eles repercutem essas notícias e dando opinião, enfim. E, obviamente, nenhuma opinião é imparcial. Ela é carregada de valores, né? Os valores que você defende, os valores que você carrega. Então, são mídias alternativas que eu sigo e são mídias progressistas também, né? Então, é um pouco isso que eu vou trazer para vocês, as principais que eu escuto, que eu me informo. Então, vamos lá. Uma delas é o DCM, né? Deixa eu ver se eu consigo me diminuir aqui para ampliar para vocês poderem ver. Olha lá, é o DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, né? Eu fiz print da tela agora de manhã para vocês verem. Então, essa é a chamada, né? Bolsonaro preso amanhã. É claro que também tem um apelo, né? Porque até onde a gente sabe, o Bolsonaro não vai ser preso amanhã. Mas é uma live que eles fazem durante toda a manhã, começa às 8 da manhã, e eles trazem convidados para falar dos assuntos que estão repercutindo na mídia, que é assunto, né? Assunto da semana, assunto do final de semana, o que está aí para ser comentado. E sempre, como eu disse, com um viés aí progressista. O próximo. E assim, gente, tem programação o dia inteiro, tá? Tem que entrar, tem que se inscrever, aí você recebe os vídeos, tem programação de manhã, tem programação na hora do almoço, tem programação à tarde, tem programação à noite. Em algum momento do dia, você consegue ali ligar o seu celular, você está no ônibus, leva um fone de ouvido e vai escutando a notícia, né? Não vai ficar lá no TikTok, né? Vamos lá. E a outra é a TV Fórum, que também é bastante antiga, acho que é uma das mais antigas, né? E aí o vídeo de hoje também, que eles começam o jornalismo 6h30 da manhã. Esse é um dos que eu escuto, porque 6h30 da manhã eu estou me arrumando, tomando café, banho, não sei o que, eu vou escutando. Começa às 6h30 da manhã. Também tem programação o dia todo, tá? Próximo, TV 247, também é uma das mais antigas, também com viés progressista, e são essas notícias aí, é tudo mais ou menos na mesma pegada, né, pessoal? São as notícias da semana, são as notícias do dia, o que está repercutindo aí no mundo e no Brasil, tá bom? A próxima é o ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, que é uma das mais novas, né? O vídeo de hoje está aí, ó, Lula, Trump e Venezuela. Então, também são notícias do Brasil, do mundo, né, sobre o que aconteceu aí, os fatos recentes, enfim. O próximo é a GGN, que talvez acho que seja um dos menos conhecidos, que é do jornalista Luiz Nassif, né? E também tem essa programação é um pouco mais reduzida da GGN, mas são assuntos aí que eles aprofundam mais, né? Então, vocês podem ver nesse videozinho verde, é o Observatório da Geopolítica. Então, eles sempre trazem convidados e trazem uma visão bastante ampla aí, não só do Brasil, mas dos outros países do mundo,
né? E o Brasil em relação a isso, né? Tanto é que eu acho que esse vídeo azulzinho aqui foi de ontem, né? Fim do tarifaço, que foi desse encontro do Lula e do Trump, tá? Então, é também para ser aqui, deixa eu remover, é para ser aqui também um vídeo rápido, não é para ser um vídeo muito longo, para vocês poderem assistir com tranquilidade e tal. Deixem aqui nos comentários se vocês seguem outras páginas, outros canais que vocês acham interessante. Também quero ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês querem aí que eu fale e tal. A minha ideia é um pouco trazer cortes de vídeos, de informações importantes e tal, e a gente ir debatendo, a gente discutindo juntos, né, como numa grande roda aí de conversa, né, entre amigos. Beleza, pessoal? Então, me digam o que vocês estão achando, se é um pouco isso que vocês querem, ou outras coisas que vocês querem, para eu poder trazer aqui para vocês. Tá bom? Grande beijo. Até.